Olá, galera da 800, não é? Iniciando a nossa aula hoje do dia 15 de maio. Estamos fechando aí mais uma semana, graças a Deus. E hoje nós vamos às correções. Lembrando que essa nossa aula do dia 15, eu vou dividi-la em 2 vídeos de correções, tá? Porque nós vamos fazer a correção do livro de língua portuguesa e vamos fazer também a correção do nosso livro suplementar, tá? Então, nós vamos ter a parte 1 e a parte 2, bem tranquilo também. Vamos lá. Só para lembrar, nós falamos ontem sobre os substantivos, não foi? O que vem ser isso aqui? Os modificadores dos substantivos, aonde eu expliquei como que a gente modifica o nosso sintagma nominal também dentro desse nosso conteúdo. Então, eu deixei no roteiro de vocês, para vocês fazerem esse capítulo, olha, recapitulando. Então, vamos ler juntos, tá? Diz assim: os substantivos ou vocábulos com valor substantivo, palavras que nomeiam seres, podem estar presentes em várias funções sintáticas, como as de sujeito, objeto e complemento nominal, que são as funções substantivas. Os substantivos podem aparecer sozinhos, estou aqui, em uma frase ou acompanhados de modificadores, formando os chamados sintagmas nominais que nós assistimos ontem na nossa aula do dia 13 e 14. Aliás, no dia 13 eu corrigi as atividades e no dia 14, ontem, nós falamos sobre os sintagmas nominais e todas as suas funções. Entre os termos que modificam os substantivos estão os adjuntos adnominais, as orações substantivas adjetivas, e esses adjuntos são artigos, adjetivos e outras palavras com valor adjetivo. E as orações em questão são as que assumem um valor de adjetivos, explicando ou restringindo o sentido de substantivos. Então, aí eu trouxe, o livro traz para a gente 2 exemplos. Um grande desejo é a felicidade, aqui. Então, eu tenho um pronome indefinido, grande, adjetivo. Então, os dois vão formar, os dois são o quê? Adjuntos adnominais dentro de um sintagma. O grande desejo, que é alimento, é ser feliz. Então, eu tenho uma oração adjetiva restritiva. Vocês ainda... nós já falamos de orações também lá no 7º ano, tá? Então, continuando aqui. Relembrando as funções substantivas vistas na página 35 e também no nosso vídeo aula lá com os nossos slides. Então, tem aqui. Sujeito, termo da oração sobre o qual trata o predicado e com o qual o verbo concorda. Marcela vive em Londres. Depois, os adjuntos adnominais, termos que acompanham o substantivo e que podem modificá-lo de modo a produzir diferentes sentidos. São eles os artigos, os adjetivos e as palavras com valor de adjetivos. Tenho um amigo. Depois nós temos o objeto, termo que complementa um verbo, sendo introduzido ou não por preposição. Exemplo, conversei com Joana. Complemento nominal, informação adicional necessária em razão da transitividade de substantivos, adjetivos e advérbios. Temos o agente da passiva, aposto e vocativo. Bom, subindo do agente da passiva para cima, nós já falamos sobre tudo isso aí. A questão agora do aposto é o termo da oração que se liga ao substantivo ou a palavra de valor equivalente para explicá-lo como especificá-lo. Então, nós temos João, um grande amigo, irá nos fazer uma visita. Eu tenho o sujeito João e esse termo, um grande amigo, que liga aqui ao meu substantivo
próprio João, ele é o que vale, né, o que explica quem é esse João. Por isso vem entre vírgulas, chamado de aposto. Vocativo, termo independente, usado para quê? Para evocar e para chamar alguém. Então, nós temos Luísa e Michele, obrigado pela ajuda. Então, aí eu tenho os dois termos, não é? Que eu faço aí eu chamei alguém, eu equivoquei aí uma pessoa, né? Evocar. Não equivoquei, é evocar, chamar, não é? Solicitar. Mediante isso, nós vamos para o exercício. O período a seguir será explorado nas questões 1 e 2. Classifique os termos destacados no período anterior. Então, nós temos o Brasil jovem necessita de incentivos. Tudo a ver com o que nós estamos passando, não é? Então, nós temos aí um artigo. Logo, ele é chamado de quê? Adjunto adnominais dentro do nosso sintagma nominal. Depois eu tenho jovem. Jovem é o quê? É um adjetivo. Logo, é um adjunto adnominal. E de incentivo, eu tenho objeto indireto. Até porque eu tenho aí a preposição de. Então, continuando. Então, o adjunto adnominal, jovem, adjunto adnominal e de incentivo, objeto indireto. Caindo para a página 39, número 2. Identifique os sintagmas nominais e seus núcleos. Então, em o Brasil jovem, o núcleo é o quê? Brasil. Então, o sujeito, o Brasil jovem. Núcleo, Brasil. Incentivos, o núcleo é incentivos. Questão 3. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é adjunto adnominal. Questão A. Sua falta aos treinos dificultava o desenvolvimento da equipe. Dificultar, aí é o quê? Verbo. Débora é uma mulher dedicada e decidida. Ele é fã de música nacional. Não tenho medo da recuperação. Então, aqui nós temos medo adjetivo. Ele quer saber em que termo sublinhado é um adjunto adnominal, que no caso aí é o quê? Nacional. Então, é a nossa letra C de casa. Associe as colunas a seguir conforme a função exercida pelos termos sublinhados. Então, eu tenho 1 para complemento nominal, 2 para objeto indireto e 3 para adjunto adnominal. Letra A. Ulisses sempre observava o orgulho pela pátria. Pela pátria, complemento nominal número 1. Ele se orgulhava da filha. Objeto indireto número 2. O orgulho dos pais não faz mal às crianças. Esse acraseado aí também se diz o quê? Um objeto indireto. As noites do mar eram perigosas. Eu tenho do mar, adjunto adnominal. Ulisses necessitava de apoio. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, eu tenho o objeto indireto, o número 2. Então, a sequência ficou 1, 2, 2, 3, 2. Questão 5. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede. Os alunos que faltaram às escolas não foram bem no teste. Os alunos que faltaram às aulas não foram bem no teste. Então, letra A. Classifique as orações sublinhadas de acordo com a função que exerce. Então, aí eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Enquanto que a segunda, ela é explicativa. Até porque, olha só,
um bizu da explicativa é que nós vemos aqui entre vírgulas, como se fosse aqui o nosso que aposto, entendeu? Então vamos lá. Os alunos que faltaram às escolas não foram bem no teste. Então a primeira, adjetiva restritiva. A segunda, os alunos que faltaram às aulas não foram bem ao teste. Subordinada, adjetiva explicativa. Questão B. Que critérios você utilizou para classificá-las? Acabei de explicar. O quê? As vírgulas, a presença das vírgulas, não é isso? Então, é só colocar aí, a presença das vírgulas. Questão 6. Observe os itens a seguir e explique as alterações de sentido causadas pelos modificadores sublinhados. No filme, há maus personagens bons e bons personagens maus. Então, o que ele quer dizer com isso? É que você tem que prestar atenção no maus do primeiro, bons e maus. Então, vamos lá. No filme, há maus personagens bons. Ou seja, existe a má personagem aí, mas ao mesmo tempo eles são bons. Entenderam isso? É como se eu falasse assim, olha, aquela pessoa é a má pessoa, tá? Mas ela tem até, né, algumas coisas boas. Entenderam isso? Então, o que ele quer que você faça? Que você explique as alterações. Então, vamos lá. Modificados os anteriores ao quê? Aos substantivos que possuem caráter qualificativo. Repetindo. Então, quando o locutor gostou ou desgostou das personagens, enquanto que os posteriores possuem um caráter restritivo, as personagens tidas como boas ou mais na narrativa a que se refere o locutor, tá? Essa questão aí, até vocês depois envolvam direitinho para quando a gente retornar, Dionísio explicar melhor em sala de aula, tá bom? Letra B. Os eventos de adoção possibilitam que um animal vire o animal para alguém. Então, o que nós temos aí? Que o artigo indefinido represente um animal que, entretanto, entre tantos ambientes. Um momento anterior à escolha do animal a ser adotado. Enquanto que o artigo definido representa o animal a ser adotado, um momento após a escolha. Essa questão 6, né, a letra A e a letra B, ela é um pouquinho confusa. Seria legal a gente estar com um quadro, eu colocar bem essa frase toda, essa oração toda e dar essa explicação melhor para vocês. Mas, em breve, estaremos juntos e aí nós vamos fazer isso aí novamente, tá bom? Olha, fiquem aí sentadinhos, porque daqui a pouco lá vem a segunda parte da nossa correção do dia 15, onde eu vou estar corrigindo o livro suplementar. Já peguem, que eu já estou voltando.